Essa liberdade ao cidadão que é dono, se não é, deveria ser dono do seu próprio quadrado ali. Veja bem, o número crescente de condomínios verticais e horizontais em Goiânia tem gerado muitos conflitos, que nós podemos dividir em dois âmbitos: conflitos no âmbito externo da relação jurídica material entabulada entre as partes, as construtoras e com relação à coletividade daquela região, e temos também os conflitos no âmbito interno, envolvendo as partes, envolvendo os condôminos e também os administradores desses condomínios, que acaba recaindo no abuso de direito por parte dos condôminos e abuso de direito também por parte da administração, levada a efeito pelos síndicos, geralmente, ou por empresas terceirizadas que são contratadas para poder fazer essa administração. Defina abuso de direito, doutor. Abuso de direito nada mais é do que aquela situação onde o cidadão detém o lídimo direito conferido por lei, pela Constituição Federal e pela norma infraconstitucional, mas ele acaba abusando desse direito, a ponto de lesar o direito do próximo. Então ele deixa de exercer o próprio direito dele para adentrar ao direito do outro, trazendo lesão a essa pessoa, a esse terceiro, e isso é tratado no Código Civil brasileiro, é tratado como ato ilícito. Ato ilícito este que é passível de indenização. Qualquer ato ilícito é passível de indenização. Muito bem, doutor. Às vezes a Câmara de Vereadores, ela versa sobre algo que tem uma proteção da Carta Magna, uma proteção maior. Tá? É possível, quando surge um projeto de lei que vai atrapalhar a urbanidade, que vai ferir o direito, o abuso do direito, é possível que eu possa entrar com uma ADIM contra um projeto de lei? Sim. Olha Como só, fazer isso? Nós temos perante o Poder Legislativo, seja ele federal, estadual ou municipal, nós temos os projetos de lei. E esse projeto de lei, quando ele é inconstitucional, ele pode ser barrado de plano, porque há um vício formal e também há o vício material. Nós temos dois tipos de controle de constitucionalidade. Nós temos o vício que pode ser atacado pela via difusa, por cada cidadão, todo e qualquer cidadão tem esse direito pela via difusa, ou seja, ele ajuiza a ação no primeiro grau de jurisdição perante o juiz, perante o tribunal e depois perante o STF. Então ele é utilizado pelo cidadão comum, qualquer pessoa pode fazer uso da inconstitucionalidade de lei. Uso dessa proteção, porque basicamente é uma proteção, né? É uma barreira que barra o abuso contra o direito do outro, né? Exatamente. E também temos o controle de constitucionalidade pela via abstrata. Aí temos o rol de legitimados trazidos pela Constituição Federal, que aí entra, né, estamos no nível federal já, entra as mesas do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, temos também a mesa da Assembleia Distrital, governadores, temos também do outro lado a PGR, temos também a OAB, né? Temos as entidades de classe de nível nacional. Então todos esses são legitimados para a ação concentrada de constitucionalidade. Mas essa é a via abstrata de controle de constitucionalidade. A via difusa, ela é feita por nós, pela população. E aí você começa, então, ajuizando uma ação no primeiro grau de jurisdição, depois segundo grau de jurisdição, terceiro grau, chega ao STF e o STF decide sobre essa questão, se a lei é ou não constitucional. Tá. Doutor, a gente fica vendo, às vezes, no centro da cidade, empresas que trabalham até tarde, né? Nada contra o trabalho, aliás, muito pelo contrário, acho que o cara, quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ter uma vida decente, pode não ficar rico, mas vai ter uma vida decente. Eu, por exemplo, tem dia que eu acordo 3 horas da manhã, vou pra luta, volto meia-noite, 1 hora da manhã, é que eu vou voltar a dormir. Então o trabalho é salutar, o trabalho ele traz dignidade. Mas tem trabalhos que atrapalham a urbanidade. Imagine o cara que tem uma empresa, uma serralheria,
né, que ele vai serrar um ferro, por exemplo, vai passar um esmeril no ferro ali. Quer dizer, ele vai... eu quero trabalhar até mais tarde. Só que aí, esse barulho vai atrapalhar a casa do lado, o prédio do lado. O que fazer? Como conviver numa situação como essa, onde eu preciso dormir, mas eu preciso dar ao outro o direito de trabalhar, doutor? Olha só, um conflito de direito fundamental no caso aí, né? Que se resolve... Dois direitos se enfrentando. Se colidindo. E como se resolve isso? Se resolve isso através do princípio da ponderação de valores. Ponderação de valores, o STJ, o STF, o Poder Judiciário como um todo, ele vai pegar os dois direitos fundamentais importantes que se colidem e se aplica aí o princípio da ponderação de valores. Nesse momento, qual valor deve ponderar? O valor ao trabalho ou o valor à privacidade? Então, há essa colisão de direitos e, nesse caso concreto, o Poder Judiciário vai decidir aqui, nesse momento, deve prevalecer o direito, por exemplo, à intimidade. Então, nesse exemplo que você citou, da pessoa, pessoa que trabalha, por exemplo, depois das 6 horas com ruídos, aí deve prevalecer aí, até plausível, né, esse tipo de decisão, o direito à privacidade da pessoa. Nesse caso, numa escalada, ele vem primeiro, o direito à privacidade, até porque o cara que quer a privacidade para dormir, ele está chegando no trabalho. Exatamente. Ele está muito cansado. Ele também já produziu, né? Também já produziu. Só acrescentar aqui, botar um parêntese antes do doutor continuar, em relação a esse conflito de direitos e interesses que o Messias trouxe, sabiamente bem colocado aqui. Existe também, antes de chegar no Poder Judiciário, o Código de Posturas da cidade, em que pode ser acionado ali de pronto emprego uma GCM, uma polícia militar. E houve recentemente, Messias da gente, a aprovação de uma emenda, depois de 30 anos de emenda obsoleta, né, de Código de Posturas obsoleto em Goiânia. Ele não passava por alteração, mesmo Goiânia sendo uma cidade desenvolvida, um polo empresarial. Goiânia tem esse título hoje no Brasil. Foi aprovado ao Código de Posturas, a emenda que possibilita flexibilidade no horário para empreendedores, para os trabalhadores, e isso, naturalmente, sem conflitar com os direitos básicos, como, por exemplo, o direito à sua privacidade, que é o direito íntimo, esse daí que se sobressai, que o doutor Leandro Borba trouxe com bastante sapiência. Também vale lembrar que, mesmo as empresas tendo a flexibilidade do horário, até mesmo de funcionar 24 horas por dia, que Goiânia hoje isso já pode acontecer, graças a uma emenda aprovada pelos vereadores de Goiânia. Então, se nós temos isso, os trabalhadores, as empresas também precisam se adequar à norma já pré-existente, tanto a municipal quanto a federal. Em termos de ruído, por exemplo, algo que é bastante negligenciado hoje, que eu percebo por aí, são os locais que até mesmo por lei federal continuam sendo violados em questão de ruído. Eu vou citar aqui um básico: a buzina do seu carro próximo a hospitais. Existem normas que já estão estabelecidas, as diretrizes, doutor Leandro Borba. Existe também os conceitos internos que viram estatutos para poder definir ali a sua liberdade de funcionamento. E abro, só para concluir minha fala, abro a necessidade de Goiânia investir mais uma vez em um grande polo empresarial, onde essas empresas que vão usar o esmeril no ferro, como o Messias falou, possam funcionar além do horário e não incomodar os moradores, os condomínios, os próprios bairros populacionais aqui da cidade. Existe áreas que podem ser utilizadas, hoje só existe no papel, mas precisa ser aplicado um polo empresarial para que o desenvolvimento ande de mãos dadas com o progresso da nossa cidade. Me dá o contato para quem quiser também reclamar alguma coisa, participar da nossa conversa e consubstanciar a discussão. Repete. 629-8141-5862. Você pode mandar sua pergunta. Dr. Leandro Borba, advogado, está aqui em nossos estúdios para responder também a sua pergunta em relação à convivência entre os condôminos e o síndico, e também a relação entre os próprios moradores ali. Doutor Leandro. Veja só, com relação a esse assunto importante que o Messias nos trouxe,
Vamos tomar, por exemplo, a cidade de Uberlândia. Uberlândia tem uma cidade, um polo industrial muito grande, onde tem lá Souza Cruz, tem ABC, um polo industrial onde se trabalha 24 horas por dia, lá não para. Então temos lá ABC, Óleos ABC, Gráfica ABC, temos lá Souza Cruz, e eu morei lá próximo, então eu posso dizer, e para você ver o que é a organização de uma cidade. Lá não para, lá é 24 horas trabalhando, as indústrias trabalhando sem haver qualquer problema para a sociedade. Então é importante se organizar, uma cidade se organizar nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que aumenta a arrecadação dessa cidade, não se prejudica a sociedade, a coletividade, né? Coletividade naquela região onde está instalada essa empresa. Então é bom que tomemos de exemplo a cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Continuando nosso assunto aqui, nós vamos para um pequeno intervalo, fazer uma pausa, tomar um café. Na sequência, eu volto trazendo um caso de relação entre moradores, em que uma moradora teve a casa danificada por uma obra do vizinho e ela recebeu uma indenização. É um instante só, nós voltamos já já. O advogado está conosco falando dos principais conflitos entre moradores, os condôminos e também os síndicos. E eu aproveito para trazer um caso em que uma moradora teve a casa danificada por uma obra do vizinho e foi indenizada. Hora ou outra vai acabar na justiça, doutor Leandro. Exatamente. Quando eu falava no início, quando eu falava da relação jurídica material externa, não é? Entabulada entre as partes, ou seja, essa relação jurídica que envolve construtoras com a coletividade daquela região. Quando eu digo coletividade é porque abrange e acaba danificando e trazendo prejuízos para uma coletividade, para um pequeno grupo de pessoas. Quando eu falava sobre isso, eu falava justamente sobre esse problema. O problema da relação existente entre o proprietário daquele imóvel com a vizinhança, né, com os vizinhos ali, com os imóveis que ladeiam aquele condomínio que está sendo construído. E sem falar em condomínio, além de falar do condomínio, nós podemos falar das casas, dos imóveis, das casas geminadas. Então, é o que aconteceu com a nossa ouvinte, né? Então, ela sofreu um dano decorrente da construção de outro vizinho e levou ao Poder Judiciário, elegeu a melhor via, levou ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário reconheceu o direito dela, mesmo que parcialmente. Então ela pediu danos morais, danos materiais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não foi, Dani? Ele julgou parcialmente procedente o pedido dela. Então o caminho é esse, o melhor caminho é o Poder Judiciário. Nós acreditamos no Poder Judiciário. Ele tem sido sensível a essa questão de direito de vizinhança. E aqui eu trago à lume novamente a questão das incorporadoras que erguem condomínios enormes, e temos que respeitar a coletividade, a vizinhança, aqueles imóveis que ladeiam esses empreendimentos. No caso, condomínios horizontais e condomínios verticais. Condomínios estes que são geridos pela figura do síndico. Isso. Qualquer pessoa pode ser síndico? Essa é a minha pergunta. Olha só, Dani Souza, aí eu já entro aqui, eu ia falar sobre isso, nessa relação jurídica material interna. Quando eu falo da relação jurídica interna, eu estou falando aqui entre a relação condômino e administração do condomínio. Nós podemos visualizar aqui, em grande escala, o abuso de direito. O abuso de direito, ele existe muito nesses condomínios. Abuso de direito por parte dos condôminos e também dos gerenciadores, no caso, os síndicos. Os síndicos são os principais responsáveis. Podemos citar aqui, com relação aos síndicos, vários abusos de direitos, né? Dentre eles o descumprimento do regimento interno desse edifício, desse condomínio, as multas arbitradas de forma injustificada, infundada, uma verdadeira indústria da multa dentro do condomínio.
E aqui vai uma novidade para você, a questão da perseguição ao condômino, ao morador, ao proprietário, aquele que ocupa a posse desse imóvel. Eu estou falando aqui da perseguição tratado no Código Penal brasileiro, porque é crime a figura do stalking. Stalking nada mais é do que a perseguição. Também nesse detalhe se enquadra, é crime, a pena é alta. Atenção, Brasil! A perseguição do condômino por parte da administração desse condomínio, que é feito geralmente pelo síndico. Então, isso ocorre diariamente. A perseguição, que é crime. A discriminação também ocorre bastante, mas com relação à perseguição ao stalking, que é crime previsto no Código Penal brasileiro, nós podemos citar aqui como exemplo as reiteradas alegações por parte do síndico de que aquele condômino está praticando algum ato infracional dentro do condomínio, e sempre notificando, sempre alertando esse condômino de que ele está praticando alguma conduta fora do regimento interno, mas ele o síndico faz dessa forma para intimidar esse condômino. Isso é um abuso de direito e em se tratando de stalking, em se tratando de perseguição contínua, permanente, ele está incorrendo em crime. E vou deixar um alerta aqui, não é só a síndica que responde, não é só o síndico que responde. Ah, não? O subalterno também. Subsíndico? Não, o funcionário. O funcionário. O funcionário também responde, o segurança armada responde, o porteiro responde. Então há uma coautoria. Se a síndica traz determinada ordem para o porteiro, para o segurança, e ele pratica essa perseguição, esse stalking, ele também atua, ele também pratica o crime em coautoria com a síndica. Aí há a figura da conduta praticada por duas pessoas, é a coautoria. Nós temos a figura hoje da autoria mediata e imediata, então os dois respondem. Então temos que tomar bastante cuidado com isso, alertar os síndicos, alertar os condôminos de que todo mundo vai responder pelo crime de stalking, o crime de perseguição ocorrido dentro do condomínio, e não só o síndico. E temos também a questão da discriminação, que sempre ocorre nos condomínios fechados. Discriminação em razão da cor, do credo, da procedência nacional dessa pessoa, e também da orientação pessoal desse condômino. Também caracteriza crime. E aqui vai um detalhe muito importante: a discriminação, quando ela é feita de forma pessoal, para aquela pessoa em específico, vai responder pelo crime. A síndica vai responder pelo crime contido, versado lá no Código Penal brasileiro. O crime pode ser injúria, calúnia, difamação, mas quando essa discriminação ela é feita de forma genérica, difusa, ela pode responder inclusive pelo racismo. Meu Deus. Pelo racismo, porque ela faz uma propagação, ela faz uma discriminação genérica, não é? Por exemplo, toda pessoa do norte ou nordeste é isso ou é aquilo. Toda pessoa que é homossexual é isso ou é aquilo. Ela está fazendo uma acusação genérica, uma discriminação genérica. Ela vai responder pelo crime de racismo e não pelo crime previsto no Código Penal brasileiro. Muito bem. Doutor, o senhor concorda ou discorda de tudo isso que estamos a dizer aqui? Nós temos apenas aqui 2 minutos para a gente finalizar com o senhor. Concordo inteiramente com os dois lados, os dois polos, né? São argumentos bem firmes e convincentes de ambos os lados. E eu vejo que a política é isso aí. A democracia nos traz esse benefício, né, de discutir, de poder colocar na mesa aí as razões das duas partes. As razões e contra-razões, né, doutor? Razões e contra-razões, e que prevaleça a democracia. Que prevaleça a democracia e o direito de escolher, né? Isso, exatamente. Concordo que a gente não tenha aqui no Brasil um Maduro, né, para chamar de nosso. Exato. Doutor, fico feliz demais com a sua discussão aqui no nosso programa. Quando eu digo nosso, é nosso mesmo. Você que está do outro lado me acompanhando também.
e estamos à disposição. Daqui a gente já migra para a televisão às 8h50. Estaremos, aliás, 8h15, estaremos ali batendo um papo sobre essa questão. Tá? E para nós foi um privilégio falar com o senhor, viu? Para mim, eu sinto aqui como a minha segunda casa. Eu sempre digo isso quando eu venho por aqui. Aqui é a minha segunda casa, me sinto muito confortável aqui, muito bem-vindo, muito bem querido aqui por todos vocês. E vejo que vocês levam realmente a informação à sociedade, direito fundamental, né, que nós temos, direito à informação à sociedade, de forma séria, de forma comprometida e de forma com muita lanheza, com muita destreza também, com muito respeito ao público. Parabéns para vocês. Como que encontra o senhor nas redes sociais? Me encontra pelo YouTube Leandro Borba Ferreira Nascente, telefone 62 98589 1235, 62 98589 1235. Só não respondi uma pergunta que você me fez, Dani, mas ou você deixa para a próxima. Vamos deixar para a próxima oportunidade. Você também faz parte da mesa da OAB, né? Sim, eu faço parte de 2 comissões da OAB, Comissão de Direito Constitucional, Comissão de Direito Criminal, uma direcionada e presidida pelo Dr. Éder Porfírio e a outra pelo Dr. Saulo Coelho.